Olá, pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem. Vamos fazer um teste inicial aqui. Vocês já estão conseguindo nos ver e ouvir bem? Vocês podem estar utilizando o chat para responder lá, certo? Mas eu acredito que o áudio e a imagem esteja bem. Estou aqui hoje com o Marcelo, o Marcelo que trabalha na Celepar e sempre está dando todo o suporte para nós aí em todas as ações que precisamos no que envolve a questão da EJA, né? Então, bom dia, Marcelo, agradeço aí a sua participação e a sua presença novamente. E de antemão aqui quero agradecer a todos os presentes, informando que essa live vai ficar gravada, né? Então ela vai ficar disponível ao público para que a qualquer momento vocês possam estar realizando a consulta aí nesse link aí do YouTube, certo? E é claro que as dúvidas que forem acontecendo e aparecendo dentro do processo, vocês podem estar procurando os técnicos ou até mesmo nos procurando enquanto secretaria para podermos dar todo o suporte para transcorrer da melhor maneira possível a aplicação desses exames. Exames online, esses que são um encaminhamento dado pela legislação, né? Isso desde a questão que refere-se à questão do MEC, do Conselho Nacional de Educação, e até mesmo a própria orientação do nosso Conselho Estadual de Educação, através da deliberação 10 de 2021, certo? Então, eu sei que às vezes gera um desconforto, algumas situações pontuais, quando a gente sempre envolve e traz essa pauta relacionada à questão dos exames online, mas, acima de tudo, é uma questão de legislação no qual a secretaria e, consequentemente, as escolas, os núcleos e as escolas precisam estar se organizando para que seja efetivado a aplicação. Então, muitas vezes não acaba sendo nenhuma questão de opção, uma questão mesmo de legislação no qual nós temos que fazer a aplicação e encaminhar da melhor maneira possível. Para esse ano, houve uma organização dentro de etapas que, dentro de um entendimento nosso, ficou organizado com as etapas do ensino médio, agora no primeiro semestre, certo? Nesse primeiro semestre, então, estará acontecendo as etapas do ensino médio, e isso já praticamente no final dele, justamente para que, caso esse aluno venha a ter a conclusão, a escola, vocês possam estar se organizando já pensando o que poderá estar sendo realizado e como poderá ser encaminhado esse aluno para o segundo semestre. Já no segundo semestre, teremos etapas novamente do ensino médio, certo? E nós teremos e deixamos para o final do ano a etapa do ensino fundamental. E por que nós optamos em deixar a etapa do ensino fundamental para o final? Justamente por causa de que, quando esse aluno menor acaba difícil, mas acaba ocorrendo e concluindo os seus estudos, gera-se todo um estresse dentro do movimento em cima de reencaminhá-lo para a oferta, seja dentro da própria EJA, mas às vezes ele não tem a idade de 18 anos para dar a sua continuidade, seja ele para o ensino regular, que daí também é complicado você encaminhar um aluno para o ensino regular, para o ensino médio, na metade do ano. Então, a gente procurou se atentar mais nesse processo, desse cronograma, para que pudesse estar acontecendo desta maneira, ok? Mas hoje, na verdade, o dia aí vai ser praticamente a manhã toda aí, não sei amanhã toda, né, Marcelo? Acho que vai ser uma parte, uma horinha e pouquinho de conversa aí, mas vai ser do Marcelo. O Marcelo vai ficar apresentando aqui a ferramenta, as organizações e as dúvidas que vocês forem tendo dentro do processo. Podemos estar nos organizando da seguinte maneira: às vezes, através do chat, a gente não consegue dar a devida atenção e atender de uma maneira com qualidade, então eu peço assim o seguinte movimento: caso apareçam as dúvidas, e com certeza elas estarão aparecendo, vocês podem estar procurando o técnico da EJA, certo? Aí do seu núcleo, e levando para eles, para que eles possam trazer para nós, e daí a gente consegue dar uma melhor atenção e um olhar mais detalhado nesse sentido. Aqui também nós vamos ter a Fran e a Jaque, que vai buscar responder as questões mais simples dentro do chat, para que a gente possa analisar, e se for alguma situação mais pontual que a gente acha que é pertinente,
A gente vai utilizar também aqui a questão do microfone após a apresentação do Marcelo, para que a gente possa estar explanando e explicando, dependendo da questão do horário, até para que a gente não adentre muito a questão de que passe mais de uma hora e pouco aí essa live, para que a gente faça dela algo realmente bem produtivo nesse sentido, ok? Então, Marcelo, passo a palavra para você e eu quero agradecer em nome da Secretaria, da EJA, no modo geral, novamente essa parceria e você está aqui novamente junto conosco. Tá, joia. Eu agradeço. Não sei se vocês estão me escutando bem. Estamos escutando bem. Deu um aviso ali no chat. Dessa vez, ano passado a gente fez essa live também para tirar dúvidas, principalmente na parte do uso do sistema. Ela foi bem produtiva. Esse ano eu vou fazer ela um pouco mais curta, ela foi longa ano passado, mas eu vou fazer ela um pouco mais sucinta. E a minha ideia é mostrar na prática mesmo como é que funciona o sistema, como é que é o processo. Eu vou mostrar rapidamente como é o processo da criação da prova, para vocês terem uma ideia. Depois aí eu entro na parte da inscrição, como é que vocês vão fazer a inscrição, já é aí a parte da responsabilidade das escolas, de fazer as inscrições dos alunos. E no final eu mostro a prova, como é que se abre a prova e faz a navegação com as questões. E para terminar, eu tenho uma lista de dicas para o dia da prova, para a gente revisar no sistema. E a apresentação seria isso. Então, tudo na prática, né? Ano passado eu contei um pouco da história do sistema. Era a primeira vez, vai ser a terceira vez que a gente está implementando os exames online nessa plataforma nova. E é a segunda vez que a gente vai usar o modo administrativo. A gente, no final do ano passado, a gente pegou todas as sugestões, a gente mandou até um questionário perguntando sobre o sistema, sobre a utilização do sistema. Infelizmente, a demanda ficou muito grande de outras tarefas, de serviços, a gente não conseguiu implementar todas as melhorias que a gente queria. A gente anotou mais de 100 melhorias para fazer no sistema, a gente conseguiu implementar algumas correções a gente fez durante o ano passado, principalmente no módulo administrativo, e a ideia é que a gente continue em melhoria constante, até sobrando tempo, implementando outras melhorias durante o processo também, porque a gente tem um processo longo, vai até o final do ano para aplicação de prova. Então, a ideia é que a gente tenha novidades no sistema a qualquer momento, né? Conforme a gente vai conseguindo ter espaço na nossa demanda aqui na Celepar, a gente vai implementando melhorias também nos exames. A gente fez algumas no sistema para esse ano, para esse início já de ano, e as demais a gente vai colocar ao longo do ano, tá? Então, se pudesse, a gente vai estar sem história, já que ano passado a gente teve a aplicação de prova, e eu contei um pouco de como foi, mas eu acho desse ano é desnecessário, porque a gente já está implementando esse modo administrativo novo. Vamos entrar logo nos testes. Vou mostrar como é que é a ferramenta, como funciona, vou mostrar ao vivo ali, ao vivo a cores, né? Quem sabe faz ao vivo. Se pudesse compartilhar minha tela. Isso. Então, esses são os dois endereços que a gente vai usar para o dia dos exames. Não para o dia dos exames, para os exames e para as inscrições. Um é o módulo administrativo, ele tem essa diferença desse ADM aqui no meio, e o outro não tem, mas basicamente são endereços diferentes. Eu vou já copiar isso aqui, então, esse é o endereço de administração. Tá? Autenticação pela central de segurança, então tem que ter um login pela central de segurança para poder fazer o acesso. O que a gente está correndo agora para fazer a implementação. Então, quem tinha login no ano passado já está com o login regularizado. As secretárias e diretores podem entrar no sistema. Eles têm um nível de acesso que a gente chama de usuário. O nível de acesso usuário pode cadastrar aplicadores de prova. E na Secretaria de Educação tem um módulo, o nível de acesso administrador, que pode cadastrar os usuários. Eu vou mostrar isso aqui já rapidinho aqui daqui a pouco, como é que funciona. E só mais, a gente está fazendo uma mudança, eu estou implementando essa mudança, quero ver se eu entrego o mais rápido possível, porque teria que fazer o processo de cadastramento, antes que a gente fez ano passado, manualmente, tem que entrar no sistema e cadastrar os usuários, principalmente. Esse ano a gente está fazendo uma mudança, vai entrar provavelmente antes do início das inscrições, que basta ter o teu
cadastro regularizado lá no RH-CED. A gente vai buscar essa informação lá, inclusive dos estabelecimentos, e o sistema vai autocadastrar essas pessoas no próprio sistema de exames. Então, não vai haver a necessidade da gente ficar pedindo na sede para cadastrar usuários, né, para poder fazer o cadastramento dos aplicadores de prova. Então, vai ser uma novidade para esse ano já, que não tinha ano passado, mas, por enquanto, talvez até a gente implementar, ainda se alguém não tiver acesso para o simulado, aí pode pedir o acesso na secretaria, mas vai ser por pouco tempo, depois vai conseguir entrar automaticamente no sistema. Então, central de segurança, digita o CPF e a senha, normalmente, e cai no sistema. Então, essa é a tela inicial do sistema. Essas opções aqui que tem aqui do lado, elas variam conforme o nível de acesso. Como eu tenho acesso de administrador, eu tenho mais opções. Quem tem acesso de usuário, talvez não veja todas essas opções, mas são as opções que são pertinentes à fase de inscrição de provas, de depois verificação dos gabaritos, dos resultados. Então, são as opções que são usadas nesse lugar. Essa tela aqui é a tela que aparece na modo administrativo, mas eu prometo para vocês que eu estou preparando uma telinha para as escolas também poderem acompanhar os exames, a quantidade de candidatos presentes, encerrados da própria escola, para vocês poderem ter uma noção de quantos já terminaram, quantos estão fazendo ainda, de outro local físico, não precisa estar dentro do laboratório, propriamente dito, mas ainda não está pronto. Provavelmente ao longo do ano a gente vai ter uma novidade. E a minha ideia hoje é preparar o simulado que vai ficar disponibilizado para vocês testarem os equipamentos já agora. Para vocês verem, eu vou colocar uma prova no ar, dentro, usando totalmente as funcionalidades do sistema. O sistema, agora que a gente terminou o módulo administrativo, ele é completamente independente da Celepar, então a sede hoje pode implementar um novo exame completo, sem necessidade da interferência, como a gente fazia antes, que era cadastramento manual, direto na base de dados. Agora a ferramenta ela é completa para a aplicação de uma prova. Então, sem mais delongas, então eu vou criar aqui primeiro a etapa. Eu já tenho, eu vou usar uma etapa que a gente já usa. Tá? Para vocês terem uma ideia de como é que é. Então, o sistema tem as etapas, dentro da etapa a gente tem as provas. Eu vou usar essa etapa que já está criada aqui, de simulado, tá? Essa parte é a parte administrativa que faz, vocês ainda não mexem, é só para vocês terem uma ideia de como que tudo está engrenado, como está tudo junto, uma funcionalidade com a outra dentro do sistema, tá? Mas a gente vai aqui para a prova, então, rapidamente, e vou criar uma prova nova. Todo o sistema é baseado numa tela de pesquisa, basicamente, e os botões das ações que você pode tomar. Nesse caso, eu vou incluir uma nova prova. Tá? Eu vou chamar ele de simulado 2022. Então, esse simulado, assim que a gente terminar de inscrever, vocês vão poder entrar, inscrever candidatos, inscrever aplicadores de prova e testar esse simulado que a gente vai abrir já aí na escola de vocês. Já vai estar disponível, assim que eu terminar aqui, já vai estar disponível para vocês começarem a se ambientar com o sistema. No simulado, vocês podem brincar à vontade, cadastrar alunos para fazer esse simulado. Eu sugiro sempre botar alguma palavra teste ou algum outro dado que você identifique que é um aluno de teste, que é uma coisa que você está usando para testar o sistema, porque quando entra em produção, na verdade, como é uma coisa só, ele pode aparecer e gerar confusão. Mas então já estou montando a prova vai ficar disponível a partir de hoje, e vou colocar até o dia 5, que é um dia antes do início das inscrições, se eu não me engano. Mas fica até o dia 5/6. Então a gente vai ter quase um mês para a gente usar esse simulado aqui, para poder se ambientar com o sistema. A data da prova também eu vou colocar começando hoje e terminando no dia 5, tá?
É simulado, é só para a gente dar uma olhada, entrar no sistema e verificar como é que funciona, se a máquina, é muito importante isso, testar as máquinas que vão fazer a prova no módulo de prova para ver se elas suportam o sistema, se elas funcionam corretamente. As máquinas que não comportarem o sistema, já descarta, já elimina aquela máquina para o usuário, para o aluno, quando for fazer, o candidato for fazer a prova, ter uma boa experiência, não ter uma experiência negativa. Então, é para isso que a gente está fazendo esse simulado antecipado, para a gente poder validar todas as máquinas e vocês aprenderem a usar o sistema. Então, é um simulado bem pequenininho, são só 3 questões, tá? E aqui eu adiciono as questões. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou consultar as questões que eu já me esqueci quais são os códigos dela. Eu vou salvar, faltou a etapa, eu tenho que indicar que é uma etapa de simulado, salvei, tá? Eu vou vir nas questões aqui, vou fazer uma consulta rápida. Simulado. Verifica que sempre as telas são bem parecidas, né? Então, inclusive as que vocês vão usar. Eu tenho as questões 43, 44, 45. Então, eu venho aqui na prova. Tá? Agora eu vou fazer a pesquisa, um simulado. Simulado 2022. E vou colocar aqui as questões. 43, 44, 45. Adicionei as questões. Eu gosto de salvar depois que eu faço uma mudança nesse estilo. E agora eu vou adicionar os locais de prova. Por enquanto, eu vou adicionar os mesmos locais de prova que tinham no ano passado. A chance do mesmo local realizar o exame esse ano como ele é alto, e como a gente ainda, eu estou esperando só uma lista de estabelecimentos que vão ofertar esse ano para complementar no sistema, então eu vou colocar os mesmos estabelecimentos do ano passado. Se o seu estabelecimento não estiver aqui, é só solicitar na secretaria, que passam para mim, ou a própria secretaria consegue cadastrar um novo estabelecimento, a gente adiciona aqui no sistema. Então, vou aqui atualizar o número de vagas e vou salvar. Tá? Só conferindo. Então, isso aqui são os dados da prova, do simulado que a gente está montando, e os estabelecimentos que vão ter acesso a esse simulado, a essa prova. Tá? Seguindo aqui, locais de prova. Oi, Marcelo. A tela, estão perguntando, vai estar disponível a partir de quando já para eles começarem a trabalhar? Assim que a gente terminar a live, já vai estar disponível. Mas Perfeito. Não para inscrição, para o simulado. Então, simulado. Vocês vão começar, primeiramente, com o simulado, brincando com o simulado, abre o simulado, a prova nas estações que vocês vão usar para aplicar a prova. Na parte administrativa, vocês abrem o módulo administrativo, já podem fazer inscrição no simulado, local de prova, número de estações, vocês já podem configurar. Assim que a gente terminar a live, já vai estar disponível. Isso que eu estou fazendo aqui já é produção, é como se a gente estivesse montando uma prova para um dia normal de exame. Então, já vai, assim que a gente terminar, já vai estar. E você tem que ver se o login está funcionando, se não tiver, aí tem que identificar por que não está funcionando, mas já é para funcionar assim que a gente terminar aqui. Então, voltando, vamos para os locais de prova. Os locais de prova, a gente tem todos os estabelecimentos que ofertam prova, então todos aqueles que estavam ano passado já estão aqui. A secretaria depois vai me passar uma listagem com os novos estabelecimentos que não ofertavam, que vão passar a ofertar exames também para a gente incluir. A ideia é que a gente inclua o estabelecimento, porque o cadastro de estabelecimento ele é um pouquinho crítico, então a gente ainda está cuidando disso, mas a gente está pensando como a gente poderia melhorar. Mas uma coisa que vocês vão ter as escolas vão ficar responsáveis é pelo número de estações. Então, eu vou pegar aqui a escola teste, se eu não me engano, tem uma escola teste aqui. Isso. Qual que é a ideia? Então, antigamente a gente fazia o controle bem rigoroso, mandava técnico avaliar o número de equipamentos, mas isso demandava um tempo muito grande e, às vezes, durante o processo das provas, uma máquina poderia estragar e ficava contando a mais, ou poderiam chegar máquinas novas, ou liberar novos equipamentos. Então, toda hora tinha que entrar em contato com a secretaria para liberar um número maior de estações. Então, a gente optou realmente desse ano, a partir do ano passado, já a gente tentou, esse ano nós vamos de novo, é a quantidade de estações que quem controla é o próprio estabelecimento, porque é onde vocês conhecem a realidade das escolas. Então, a ideia é que vocês venham no local de prova. Vocês viram como eu fiz a pesquisa, vocês vão botar o nome do estabelecimento de vocês aqui, no meu caso é uma escola teste,
entrar nessa opção de alterar, e basicamente o que vocês precisam alterar é a quantidade de estações. Se o código do estabelecimento do site já estiver preenchido, se estiver correto, essa informação não precisa mexer, porque com essa informação a gente consegue emitir alguns relatórios para vincular núcleos a qualquer outro tipo de informação. O nome do estabelecimento também deixar o mais claro possível, dentro do como é cadastrado na SED, e essa quantidade de estações é que vocês vão controlar. Então, chegou uma máquina nova, vocês adicionam estações aqui. Estragou algumas máquinas, ou um laboratório não vai poder mais ser usado para os exames, vocês diminuem o número de estações para facilitar na hora da inscrição, da inscrição, a pessoa que estiver fazendo uma inscrição lá dos candidatos, saber o limite de máquinas. Oi, Marcelo, se me permite fazer um acréscimo nesse sentido, a questão do movimento dos computadores que estarão sendo utilizados para cada estabelecimento de ensino vai ser de acordo com o que as escolas estiverem adotando, e realmente, o ano passado a gente teve muito notebook, essas questões que estavam sendo utilizados em sala, em virtude da questão dos Meets, né? Esse ano, possivelmente, essas máquinas já estejam disponíveis. Enfim, vai ficar a cargo de cada equipe gestora fazer essa organização. E eu acabei de sair de uma reunião com o Rony, já indicando uma situação de ponto de alerta, principalmente para as escolas regulares que ofertam a EJA, né? Porque durante o dia, manhã e tarde, não tem a EJA na escola, mas vai ter as etapas que estarão acontecendo dos exames online. E às vezes podem entrar em conflito com a utilização dos laboratórios em virtude da questão relacionada à Redação Paraná, por exemplo. Eu sei que muitos dos professores utilizam-se da ferramenta nos laboratórios de informática. E daí já foi indicado para ele já deu ok, que a gente vai fazer o levantamento dessas escolas, para que nesses dias da aplicação, elas fiquem fora dos índices da Redação Paraná, para que não afete, não prejudique, não gere um transtorno para a escola nesse sentido. Então, nós estaremos fazendo o levantamento e solicitando que seja retirado nesses dias que estarão acontecendo a aplicação das provas do exame, retire-se a escola desse índice aí daí, tá bom? Pode continuar, Marcelo. Então, tá. Esse local é só isso mesmo. O sistema a gente tentou simplificar ao máximo e para não dificultar na hora das inscrições, na hora de adaptar o sistema. A gente já dá um tempo antes, até vocês podem ir verificando já essa parte de local dos estabelecimentos, se constam, quantidade de estações, já podem ir configurando, já deixando meio pronto, inclusive nesse processo do simulado, né? Então, é só isso mesmo. Depois a gente vai para o candidato, cadastro do candidato. Então, qual que é a ideia aqui? Depois de separar das fichas, que o processo acho que já começou, tá para começar o processo de separação dos alunos da pré-inscrição e depois da classificação dos alunos para a inscrição dos candidatos, você vem no sistema, nessa tela de candidato, e vai fazer o cadastro dele, vai fazer o registro das informações dele. O que a gente sugere aqui, eu vou fazer uma inclusão de um aluno bem teste, deve ter vários nomes, é que se o aluno é da rede, isso acho que até o edital mudou, veja no edital que esse ano houve mudanças nessa parte do CGM, se não me engano está obrigatório, mas eu queria explicar a importância, porque com esse código a gente consegue vincular ele nos outros sistemas da rede, tanto do SERI, ou seja, talvez esse ano não seja mais usado, a gente está desativando o SERI aos poucos, mas principalmente para poder vincular esse candidato ao candidato do SERI. A gente está fazendo algumas alterações para ir buscar o nome, a gente está trabalhando nisso, mas é importante ter um cuidado na hora de estar esse CGM, que é como a gente vai poder saber importar a nota do aluno depois para o sistema da vida escolar dele, poder puxar para a vida escolar dele, puxar para o histórico dele, essas notas. Então é importante manter o CGM. O nome completo, tomem cuidado para não fazer troca entre CGM e nome do aluno, é importante manter essa coerência, né, do CGM com o nome. O CPF, quanto mais informação você tiver do aluno, aqui talvez a gente até acrescente mais alguns campos que são necessários para certificação, por enquanto a gente está trabalhando nisso, mas o CPF também é um bom campo para você depois poder fazer pesquisa, para você poder localizar o nome do aluno, principalmente durante a inscrição, que depois eu vou já mostrar como é que funciona.
o RG também, a unidade da federação do RG, e a data de nascimento, que é um bom campo também para diferenciar alunos homônimos. Quando tem dois alunos com o mesmo nome, normalmente a gente separa eles pela data de nascimento, que é bem coincidente. E aqui uma informação complementar que vocês queiram colocar nesse caso do aluno, se ele tem alguma deficiência, alguma coisa que vocês desejam registrar no sistema, vocês coloquem aqui nesse campo aqui de baixo. Eu vou pegar só um aluno que já esteja pronto aqui. Então, aqui a informação, esse caso desse aluno era na época que não exigia CGM ainda, então não tem o CGM, mas é importante, é um campo muito importante para a gente aqui. Os dados bem simples, assim, bem sucinto. Talvez entre em alguns campos mais necessários para certificação, no caso de alunos que não são da rede, mas por enquanto é isso. Uma coisa que eu queria mostrar aqui é na parte de exibir. O exibir, quando você faz a pesquisa do aluno, pode pesquisar pelo CPF, CGM, a informação que for, ele mostra em todos os exames que aquele aluno está cadastrado. Então, essa é uma informação interessante para você saber se o aluno já está inscrito em algum exame, ou quais exames aquele aluno está inscrito. Você pode vir diretamente na tela do candidato, que é bem mais intuitivo, fazer a pesquisa e clicar no ícone exibir. Ele só aparece aqui no exibir para não confundir, não vir muita informação aqui na hora que você está cadastrando o aluno. Então, na exibir, você clica aqui e ele aparece quais são os exames que aquele aluno ele está inscrito, né? Quais são os alunos que ele está inscrito. Aqui no local também, olha, também tem uma coisa interessante aqui. Vou botar simular. Aqui é a escola, né? Aqui é esse teste. Tá? Quando você clica em exibir, aqui embaixo também vai aparecer todos os usuários que estão vinculados ao aquele estabelecimento. Então, se vocês cadastrarem um aplicador de prova ou usuário que é administrador daquele local, ele vai aparecer nessa tela também. Então, vocês podem vir por local e fazer uma pesquisa e clicar no ícone exibir. Então, vocês sabem quem que tem autorização para fazer inscrições ou aplicar prova naquele estabelecimento. Isso é bom, agora vocês podem entrar nesse período, até o início das inscrições da prova, até para limpar quem não faz mais parte da escola, que esteja lá ainda como usuário ou como administrador, excluir, você pode ter a opção de excluir aquela pessoa do local e deixar só realmente quem está trabalhando nos exames esse ano naquele estabelecimento. Tá? Então vamos para a inscrição, sem mais delongas também. Lembrando que esse vídeo vai ficar guardado ali no YouTube, então você pode rever ele depois com calma e pegar algumas dicas ali que eu dou durante a apresentação. Então, na inscrição, o que a gente vai fazer? Você vai selecionar a inscrição que tiver liberada. Por enquanto, desse ano não tem nenhuma, mas já estão cadastradas. A gente só tem o simulado liberado para inscrição. Tá? Qual que é o exame? É o 2022. Tá? E a prova, eu vou escolher um local aleatório de estabelecimento, vou pegar o primeiro aqui, 11 de abril. Tá? Como é que faz a inscrição? A inscrição, a gente tentou simplificar também ao máximo. Clica no botão realizar a inscrição, faz a pesquisa por nome de candidato, CGM ou CPF, tá? E clica aqui. Clicou aqui, ele já aparece aqui atrás, se vocês estiverem vendo aqui, ó, ele já está inscrito na prova. Vocês podem continuar nessa tela, só apagar aqui e continuar digitando outro CGM, continuar a pesquisa, né? E inscrevendo todos os candidatos. Terminou, clica no botão voltar ou clica aqui no botão X. Então, já estou inscrito para esse exame simulado 2022, nesse estabelecimento aqui. Tá? Você pode imprimir o comprovante, caso o aluno queira, ou você queira manter um controle com a impressão de comprovante. Tem aqui o comprovante. Aqui já vai ter uma novidade nesse ano. Esse ID do candidato já não é tão necessário, talvez a gente até tire da inscrição, mas por enquanto a gente está mexendo nisso. Então, aqui tem o comprovante de inscrição do candidato.
Você pode excluir a inscrição. Nesse caso, como as provas já começaram, eu já botei o início das provas já hoje, ele não permite a exclusão depois que já começou as provas, que o aluno pode estar justamente indo lá fazer a prova. A exclusão fica liberada até um dia antes da prova. Até um dia antes da prova você pode excluir uma inscrição. Só que peço assim, que tomem cuidado, porque acontece, é muito frequente, até uma situação que a gente ainda não compreendeu completamente, é que é feita a inscrição do candidato, é dado a ele ou é impresso uma listagem com essa inscrição, e depois essa inscrição é excluída antes do dia da prova. E aí o candidato vai fazer a prova e o sistema não abre a inscrição. O sistema vai falar que não encontrou a inscrição do candidato, que ele só procura inscrições ativas. Então, tomem cuidado de não excluir uma inscrição depois que você já foi passada a informação para o candidato, ou essa informação, que isso gera um constrangimento lá para o aluno quando ele vai abrir a prova dele, a prova não aparece, e é um pouco complicado de abrir, o aluno perde muito tempo até a gente descobrir o que aconteceu no dia da prova e determinar que simplesmente a inscrição foi excluída, né? Então, tomem muito cuidado com isso de entregar esses IDs, essas inscrições, para o candidato abrir a prova no dia, sendo que ele já foi excluído, né? Isso é uma coisa que acontece, queria até fazer esse comentário. Outra coisa, a funcionalidade que a gente tem nessa tela é a impressão, né? A gente vai dar, você clicando aqui, ele gera a lista de candidatos. A gente está fazendo umas melhorias também, talvez a gente vai tentar incluir também uma linha para o candidato poder assinar nessa própria listagem, então ainda está um pouco simplificada, vamos ver se dá tempo para fazer o início das provas, mas você pode imprimir aqui a lista dos candidatos inscritos para aquele exame, fixar ou guardar, e tem uma outra funcionalidade também, digamos que vocês não gostem desse layout, está meio feio, vocês podem gerar uma planilha XLS e abrir ela normalmente também, deixa eu ver se está instalado aqui no meu Word. É bem simples, tá vendo? Aqui nesse caso aqui Mas ela abre aqui na planilha e vocês podem configurar aí do jeito que vocês quiserem, botar uma linha, botar alguma informação adicional. A gente deixou também disponível a opção para você ter maior controle sobre essa impressão, poder colocar informações adicionais para ajudar no dia da prova, tá? Inscrição, basicamente, na inscrição é só isso, só isso. O que nós temos a mais aqui é só o gabarito que você vai imprimir depois da prova, a gente sempre disponibiliza depois da prova, só que não é, por exemplo, depois daquela etapa, digamos assim, porque a gente tem as provas da quarta, quinta, não o que eu quero dizer é o seguinte, não é no dia seguinte à realização dos exames, no final daquela etapa, a gente libera de todas as provas daquela etapa. Então, a primeira etapa, se não me engano, é a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta etapas. A gente, provavelmente, depois da quinta etapa, libera esse resultado. Mas eu ainda vou conversar ainda com a secretaria, quando que eles querem. Mas no dia, não tem gabarito, tá? Isso que eu quero, a conclusão é essa. No dia, a gente não libera gabarito, até para evitar que o aluno pegue o resultado e já saiba quanto ele tirou de nota e passe para algum outro colega. Oi, Marcelo. E a ideia, na verdade, é até segurar mais próximo da finalização do semestre, até em virtude da questão de que esse aluno que está matriculado e cursando na escola, que ele continue, que ele conclua o semestre. Então, a ideia não é tirar esse aluno daquilo que ele já está fazendo, muito pelo contrário, manter ele, e a gente vai protelar o máximo possível o fechamento do semestre, para que esse aluno conclua dentro do semestre e o resultado saia postergado daí na situação seguinte daí. Isso, a gente sempre aguarda a liberação a gente sempre espera a sede dar o aval para a gente liberar. Em teoria, o resultado da prova já está disponível no momento que o aluno termina. A gente segura, esperando a liberação para evitar essa situação e a situação de cola também, né? Que a gente tenta evitar ao máximo, mas a secretaria determina, a gente libera. Aí vai estar, é só perguntar na sede ou ficar de olho no grupo lá que a gente avisa quando que as notas estão liberadas, tá? E o lançamento de nota também, que é importante essa tela. Então, essas duas opções é para depois dos exames, né? Então, o aluno realizou os exames, esse lançamento de nota é referente à nota de redação. Então, para lançar a redação, basta clicar aqui e digitar a nota de redação. Não faz sentido, o sistema a gente vai até botar uns bloqueios, talvez não tenham ainda no início, mas também o sistema ignora, se você tentar lançar uma nota numa prova que não tem redação.
Então, aquela nota vai ser ignorada, vai ficar meio perdida ali. E o importante é lançar a nota de redação quanto antes, né? Para o aluno poder já ter a média dele e saber o resultado final. Eu não sei se no edital já está determinado o tempo que tem, acho que sim, mas o quanto antes é importante. Marcelo, veio uma sugestão aqui, eu acho que é bem pertinente, não sei se cabe nesse momento, eu sei que em termos de sistema também envolve mais alguma coisa, mas a professora Flávia está colocando em pensar em colocar uma funcionalidade para emitir o boletim para o candidato, com todas as notas de entrega. Não seria o histórico, mas seria um boletim prévio. Isso lá depois da autorização nossa. Fica como uma sugestão, acho que vale a pena a gente pensar e ver se seria interessante, né, para que não venha criar situação, e como a gente está vinculando tudo ao ID e ao CPF, né? Sim, a nossa ideia é o que a gente tem planejado para fazer. Que também, como eu disse, como teve muita demanda esse ano da Secretaria, a gente não conseguiu tocar todos os projetos que a gente tinha. A nossa ideia é que o candidato vá na área do aluno, ele consiga ver as notas. A gente está pensando como a gente vai fazer, tem que ter no mínimo CGM, para a gente poder fazer o vínculo, após o usuário fazer o acesso no sistema, poder gerar um acesso para ele poder entrar na área do aluno e ver as notas, mas para isso ele teria que ter pelo menos o CGM cadastrado. Então, sim, a gente tiver uma boa sugestão, a gente já tinha pensado nisso. Dentro do modo administrativo não seria viável, porque seriam todos os alunos concorrendo com vocês para entrar dentro do sistema para ver as notas, mas seria uma área que o aluno poderia ter acesso e ver se você pode implementar isso antes do final do resultado da primeira prova. Mas sim, é uma boa ideia, vamos ver se a gente consegue implementar. Tá? Então, essa é a parte então, de inscrição de prova. Tá ok, ela encerrou. E aqui a gente tem aquele que vai fazer a utilização dos sistemas. No sistema, no módulo dos exames, a gente tem 3 usuários. A gente tem o usuário administrativo, que é o que pode montar a prova, fazer aquela parte de criação de prova que vocês viram. Tem o que a gente chama de usuário mesmo, que é quem pode inscrever candidato e inscrever aplicadores de prova, e o aplicador de prova, que é o que pode abrir os exames. Ano passado a gente até liberou para quem for usuário, também vai conseguir abrir os exames, então não precisa necessariamente ser aplicador de provas, podem ser um usuário ou aplicadores de exame, que podem abrir o módulo de... Para incluir, basta clicar no botão incluir, ou, no meu caso aqui, eu vou fazer uma pesquisa, ou procurar um usuário que exista, tá? E clicar em incluir, no caso de incluir, já cai nessa tela ali. Aqui algumas informações básicas, o CPF é indispensável, porque ele é o campo que a gente usa para fazer o vínculo lá com a central de segurança, para a gente poder abrir a prova, ele tem que estar cadastrado na central de segurança, inclusive o aplicador de prova, e ter o CPF dele cadastrado aqui, para a gente poder vincular ele na hora de abrir a prova. O nome completo, um telefone, a gente colocou um telefone aqui para poder entrar em contato com o aplicador de prova por alguma emergência, alguma informação que seja importante. O perfil dele, no meu caso, como eu sou administrador, eu posso cadastrar outros administradores, assim como posso cadastrar aplicador de prova e usuário. Dependendo do seu nível de outro usuário dentro do próprio estabelecimento. Então, dependendo do seu nível de acesso, é quem você pode cadastrar dentro do sistema, né? Então, a ideia é que vocês entrem e cadastrem as pessoas que vão trabalhar nos seus estabelecimentos como aplicadores. E ele tem que ter login na central de segurança e coloque o máximo de informação possível para a gente poder manter registrado no sistema. E aqui embaixo vai aparecer os locais de prova que vocês têm acesso. Então, por exemplo, se eu tenho acesso a um estabelecimento, o meu, colégio ABC, eu só vou poder pode adicionar de outros estabelecimentos também, ele tem acesso a outros estabelecimentos. Então, aqui, essa informação que é cadastrada aqui, que depois você salva, é a mesma informação depois que vai aparecer nos locais de prova, quem são as pessoas que têm acesso ao sistema, àquele estabelecimento. Então, são essas pessoas que estão aqui que podem ter acesso ao estabelecimento. Tá? Então, vamos aqui, a gente estava em usuário, e usuário basicamente é só isso, não tem como me alongar muito, é o cadastro das pessoas que podem aplicar a prova, basicamente, e que vão trabalhar também junto para fazer a inscrição do local onde vocês vão fazer inscrições dos estabelecimentos. Outro item importante também é a parte de redações e outros documentos. Então, redações e outros documentos, ela
todo documento e documentação importante e essencial para uso para os exames, a gente vai colocar nessa tela aqui, tá? E essa tela aqui, ela também vai ficar com as redações. Então, aqui eu deixei um exemplo do ano passado. O que a gente tinha? A gente tem os manuais do sistema, a gente vai até dar uma atualizadinha nos manuais para botar as telas que foram alteradas para esse ano, mas você já tem basicamente dicas para os aplicadores de prova, folha de redação, vai ter uma tabela para correção das redações, um exemplo, e sempre disponibilizado nessa tela a redação. Eu sempre tento botar o mais claro possível que aquela redação, por exemplo, a gente tem uma redação diferente. No dia que tem prova de redação, tem prova de português, e é por módulo, que a gente tem a mesma prova manhã, tarde e noite, são 3 redações diferentes. Não, toma cuidado para não imprimir a mesma redação de manhã para de tarde, são 3 redações que a gente montou. Então tem uma redação para manhã, uma redação para tarde e uma redação para noite. E eu tento especificar aqui o máximo possível. Então essa aqui é a redação do ensino médio, da prova disciplinar, que ela acontece de manhã, ela é só para de manhã. E você clicando em cima, ele abre lá, vai abrir o link da redação, você pode imprimir e aplicar aos alunos. Lembrando que essa redação, a gente só disponibiliza ela horas antes da prova. Normalmente, a gente tenta disponibilizar umas 3 ou 4 horas antes da prova, às vezes menos. É só para imprimir a redação, vocês já tem disponíveis, pegar a redação e imprimir. Na verdade, a gente disponibiliza 1 hora antes da prova, que é para evitar vazamento. Antigamente a gente teve problemas de vazamento de tema de redação, então a gente disponibiliza o tema da redação 1 hora antes da prova, mas as folhas com as linhas, vocês já podem deixar preparadas. Ela é deixa eu ver se ela está abrindo aqui. Essa já tem uma folha nova para esse ano, esse aqui era de 2021, eu já vou substituir esse arquivo. Já pode deixar preparado, que são só as pautas, né, para o aluno preencher. E no dia da prova, um pouco antes da prova, você imprime os temas de redação. Aí uma dica para os aplicadores, que é a redação, quando tem prova de português, você pode optar ou o aluno fazer a prova antes ou depois. São melhores práticas que algumas escolas adotam. Se tiver algum atraso no sistema, por exemplo, depois eu vou falar sobre isso. O sistema ficou um pouco lento e tem prova de português, você pode botar o aluno para fazer a prova de redação até o sistema estabilizar novamente. Não é para acontecer esse ano, eu já vou explicar. A gente deu uma mexida no ambiente e por que no ano passado aconteceu uma lentidão em 2 dias de prova, quase no final. Vocês vão entender por que aconteceu aquela lentidão e que a gente fez de tudo para esse ano não acontecer. Mas pode ocorrer sistema, gente. A gente está num sistema e ele... Então é isso. Então coloca a redação. Então é aquele assim, improvisa, a gente deixa o aluno fazendo a redação, depois o sistema estabiliza, você pode voltar. Ou optar, o pessoal faz primeiro a redação, depois faz a prova, ou faz a prova primeiro objetiva, depois faz a redação. Isso fica a cargo lá de cada estabelecimento, estabelecer essas boas práticas ali, o que dá mais certo para realizar os exames, tá? E por final, aqui, o resultado final. Então, depois que tiver o aluno feito a prova, a gente deve ter feito a correção dos exames, o resultado aparece nessa tela aqui, que provavelmente não vai aparecer nada. O resultado. Uma coisa que o pessoal fazia muita confusão ano passado. A gente vai fazer uma revisão do layout do sistema, tá? Mas o pessoal entrava nessa tela de resultado final e falava assim, nossa, sumiu a opção para lançar a nota de redação. É que a nota de redação não ficava nessa tela. Ela não está aqui no resultado final, tá? Mas a gente já está pensando em colocar. Então pode ser que no futuro, aqui para os próximos exames ali, talvez antes do início, talvez não dê tempo da primeira prova. Mas a gente imagina colocar aqui para facilitar também o lançamento da nota de redação aqui, para facilitar um pouco, mas a gente não tirou a opção, tá, gente? Se não aparecer, talvez você esteja na opção errada, porque as telas são muito parecidas, né? Elas são bem semelhantes. A ideia é que era ser só uma listagem, como a gente fez essa tela depois do processo já ter começado ano passado, a gente simplificou um pouco para não gerar confusão, mas a gente pode repensar esse layout aqui, tem uma possibilidade, pelo menos um link que volte para a tela de candidato aqui, onde é feito, na verdade, de inscrição, onde é feito o lançamento da redação. Então, vamos lá. Então, agora a ideia foi montar uma prova, a gente fez tudo. Montamos uma prova,
pegamos um candidato, escrevemos ele na prova, os usuários eu não mexi, mas os usuários do sistema, passei pelos usuários do sistema onde vão ser feitos os usuários aplicadores de prova, onde vou buscar o tema da redação e onde vai sair o resultado. Agora a gente vai para a prova. Agora, como é que funciona a prova? Vamos pegar o outro link. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair primeiro, porque como eu já estava logado nos exames, ele já me trouxe conectado. É a mesma tela da central de segurança, essa já é uma novidade para esse ano. A gente simplificou a abertura da prova, porque antes ele pedia a inscrição do candidato e o ID do candidato. Mas é aquela máxima dos gibis, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Por que a gente fazia isso? Era para evitar a abertura de prova errônea, que acontecia muito isso na época do EJA e nas primeiras etapas dos exames, quando a gente mudou para esse novo exame online. Que o candidato acaba abrindo a inscrição de outro candidato e ele acaba fazendo a prova no nome de outro candidato. Isso dá um transtorno bem grande, tem que ser registrado em ata, dá um trabalho grande para corrigir esse tipo de situação. Então, a gente mantinha um código de dupla digitação para manter a atenção. Mas isso atrasava também a abertura da prova, deixava a prova maçante para abertura, houve bastante reclamação, olha, tem muito simplificar. Então, agora, só precisa no número de inscrição, mas agora tem que redobrar o cuidado na hora de abrir a prova. Manter o cuidado redobrado aqui. Então, como é que funciona? Então, agora eu vou pegar aqui as inscrições do candidato. Digamos que você tem impresso a lista de candidatos. Então, basta digitar esse código aqui. São códigos, se não me engano, são 7 dígitos. Você coloca aqui na inscrição, vai digitar ali e vai procurar a prova. Então, essa é a tela de abertura de prova. Então, é importantíssimo verificar se o candidato que abriu, que ele identificou a prova, é o mesmo candidato que está sentado aguardando. Fazer a verificação do documento dele, se é o mesmo candidato, porque para não gerar esse transtorno também do candidato fazer a prova no nome do outro, né? Olá, Anderson. Anderson, abre a câmera ali. Então tá, continuando aqui. Nesse botão aqui de abertura da prova, vai aparecer um reloginho com o tempo que falta para abrir a prova. Então, ele aparece esse relógio. Então, essa é uma estratégia que dá para ser feita com os aplicadores de prova. Eles podem deixar todas as estações preparadas naquele momento que os alunos estão entrando, já deixar as inscrições digitadas, a prova preparada e deixar esse reloginho aparecendo. Na hora que o reloginho zerar a contagem, que o botão abrir prova habilitar, é só clicar e mandar abrir a prova. E vai dar um erro porque faltou uma coisa aqui nos exames. Deixa eu só encerrar aqui e entrar de novo. Aqui nas etapas aqui, eu preciso, isso é um passo que a gente faz adicional, vincular-se aos candidatos à prova. Ok. Então agora, quando eu fizer abrir a inscrição novamente, já vai abrir. A prova é muito simples, tá? A prova é muito tranquila. E a questão é a seguinte aqui, que eu queria comentar. Quando o usuário o aluno pode ficar aqui nessa tela, numa tela parada, até 30 minutos. Mais do que isso, o sistema ele acha que o aluno abandonou os exames, então ele acaba fechando a sessão, que a gente chama fechando as sessões. Então o candidato vem aqui e marca a questão da prova e navega. No momento que ele mudar de questão, é o momento que o sistema salva a resposta à questão anterior. O que isso é importante dizer? Então, no momento que ele selecionar uma questão e navegar, aquela questão está salva. Então, não tem mais perigo do aluno perder as questões que ele já tinha feito. Se cair a luz, a máquina der um problema, pegar fogo, sair,
basta ele abrir a mesma prova em outra estação e continuar da prova de onde ele parou. Ele só vai ter que refazer, provavelmente, se ele já tinha selecionado na última questão que ele marcou e não tenha navegado ainda, ele só vai ter que refazer a última questão que ele fez. Mas se ele já fez a questão e navegou e estava em branco assim, essa questão já está salva, ele não perde mais. Aí vem a outra observação. Se eu estou na última questão, você lembra que eu cadastrei só 3. Se eu estou na última questão e não marco nenhum, ou marco a questão aqui, e fecho o sistema, você reparou que eu não naveguei. Essa questão, última questão, não está salva. Então é muito importante 2 situações, né? Então, se ele tiver navegado e voltado para rever a prova, não tem problema algum. Mas é importante que o aplicador de prova finalize a prova pelo botão. A finalização da prova garante que a última questão vai ser salva. Então, por isso que a gente criou um botão de finalização. Você não podia chegar na última questão e fechar. Então, ele precisa finalizar a prova para a última questão do candidato ser salva. Tá, mas aí ele acabou, o aluno já foi embora, ou terminou o tempo. Aí infelizmente, não tem como abrir a prova depois que encerrar o tempo de prova. Ou no dia seguinte, ou em algum outro momento, não tem mais como abrir a prova. Então, o que pode acontecer depois que finaliza os exames? Ou acabou o tempo de prova, não tem mais como abrir. Enquanto está no período de prova e não finalizou a prova, você pode abrir a prova quantas vezes você quiser, em qualquer estação, em outra escola, se for o caso, no caso de uma escola de reserva, você pode abrir sem problema. Mas finalizou o tempo, ou o aplicador clicou em finalizar a prova, encerrou, não tem mais como abrir a prova. E a importância do botão finalizar é para que ele salve a última questão que o aluno preencheu. Clicou em finalizar, o sistema ele vai tentar te avisar se alguma questão ficou em branco. Ele vai verificar se alguma das questões, no caso de provas com 60 questões, ele verifica se alguma delas foi ficada em branco e aparece a lista das questões deixadas em branco. Só que a gente percebeu que alguns navegadores, às vezes isso não funciona, foi só de relato, tá? A gente nunca conseguiu simular esse problema. Mas alguns aplicadores relataram que o sistema não avisou que as questões ficaram em branco. Então é importante também o aplicador perguntar para o aluno, você encerrou a prova, você quer realmente encerrar? Você reviu todas as questões? Está ok? E o aluno falar, sim, eu encerrei a prova, ele confirma. Só que tem uma outra validação. Antigamente aqui pedia o ID do candidato, agora a gente mudou. Vai pedir a inscrição novamente. É uma dupla validação para não encerrar a prova de forma errada. Porque, como eu disse, se encerrou a prova, ele não deixa abrir de novo. Então, eu vou pegar aqui a inscrição e vou digitar novamente. Aí, encerrou. Encerrada a prova, você pode imprimir o gabarito, entregar uma cópia para o aluno. Tem no edital, se não me engano, tem certinho como é que é o procedimento. Mas você pode imprimir também. Isso aqui também, vou mostrar o que vai acontecer se você entrar novamente. Então, está aqui o gabarito, fui imprimir, estragou a impressora. Não tem problema. Se você sair aqui, vou entrar novamente. Se eu pegar a mesma inscrição de uma prova que já foi encerrada, em qualquer outro equipamento ou no mesmo equipamento, ele já me abre direto o gabarito. Aí eu posso imprimir. Eu imprimo o gabarito e entrego ao aluno. Então não há, a impressora parou de funcionar, o aluno quer o gabarito. Você pode ir até em outra sala, na secretaria, abrir a prova com a inscrição do candidato e imprimir o gabarito para ele, se ele quiser, para fazer assinatura. Tem uma assinatura, tem alguns, no edital ele explica direitinho como é que é o procedimento. Mas funciona dessa forma, então. Ele só não deixa abrir a prova novamente. Então agora, para finalizar, eu vou entrar aqui no módulo de redação dos documentos. Aqui a gente deixou umas dicas para o aplicador no dia da prova. Os manuais estão aqui, vocês já podem dar até uma olhada, porque não mudou muita coisa do manual, a gente vai fazer umas melhorias no manual, mas ele basicamente é o mesmo, o manual. Vai ficar o mesmo, né? E aqui algumas dicas que eu queria comentar com vocês, então. Vou ler rapidamente aqui, só para explicar e para a gente passar todos os pontos, tá? Então,
Em algumas máquinas ou navegadores, principalmente as mais antigas, o sistema não avisa quando o aluno esqueceu uma resposta. Então, foi isso que eu falei. Então, é importante fazer essa validação do sistema, mas perguntar para o aluno se ele realmente quer encerrar a prova. Porque se for encerrada a prova, aquela questão é considerada em branco. Então, o aluno não ganha a pontuação daquela nota, né? Se ele encerrar dessa forma. Nenhuma resposta é perdida. Ó, quando o candidato marcar uma resposta e mudar de questão, o sistema salvará. Então, toda vez que o usuário clicar numa questão e mudar de questão, o sistema salva. Na última questão, quando clicar em encerrar prova ou navegar, o sistema salva também. Então, nada é perdido no sistema, tá? Ele pode abrir novamente sem problema. Se o aluno ficar muito tempo parado numa mesma questão, o sistema pode derrubar. Também o máximo que ele vai perder é aquela questão que ele ficou parado, porque a gente deixou 30 minutos. Se o aluno não conseguir fazer uma questão em 30 minutos, pode cair a sessão. Mas é só entrar novamente e o aluno terminar e responder aquela questão, se ainda tiver em horário de prova, né? Tá? E também quando o aluno navega na questão, tá? Se ele for para frente ou para trás, zera esse tempo e ele tem mais 30 minutos para a próxima questão. Então é um tempo bem razoável, né? O aplicador, isso aqui são boas práticas também, ele pode deixar as máquinas preparadas na tela para aguardando o botãozinho, porque o botão só deixa abrir a prova no horário certo de prova, então ele já pode deixar todas as estações prontas e aí só apertar para abrir a prova no momento que a prova for o horário da prova, tá? Quando o aplicador de prova ele for desligar tudo, né? É importante ele apertar aquele botão, for sair da sala, principalmente, ele apertar aquele botão de off, esse botãozinho aqui, que tem tanto aqui nesse sistema, quanto no sistema de aplicação de prova, tá? Que é para ele sair do login dele. Porque se ele deixar logado, pode vir uma outra pessoa na estação, uma questão de segurança, e usar o login dele para fazer alguma coisa. Então, se ele vai sair da máquina, ou ele fecha a máquina, fecha o navegador, desliga a máquina, ou pelo menos clica naquele botãozinho de sair da estação, tá? Muitas máquinas muito antigas elas podem apresentar um layout esquisito, porque a gente trabalha com máquinas que têm muito tempo. Normalmente funciona, tá, os exames online em máquinas muito antigas, mas tem alguns casos, alguns navegadores, que é até desconhecidos, que o sistema fica parecendo como se estivesse rodando num celular. Então ele fica com uma cara de mobile, sabe? Aquela tela meio espremida, mas funciona, tá? Os testes que a gente fez, o sistema funcionou. Dá para ter. O bom seria botar numa estação melhor, uma estação mais confortável pro candidato, mas ela funciona também. Você pode ver se você fechar, abrir de novo, as questões estão salvas, então dá para ler todas as questões, as imagens aparecem, funciona normal. Só que ele fica com uma carinha de mobile, mas normalmente só para máquinas muito antigas, tá? O momento da abertura da prova é o momento mais crítico, então naquele momento que chegou o horário da prova, que todo mundo abre, pode ter um pouco de lentidão. Não é para ter mais, porque agora a gente está com um sistema extremamente parrudo, bem robusto, e como a gente acompanhou no passado, a gente mal arranha a quantidade de capacidade de processamento desses servidores. Só que a gente está junto com outros sistemas, o ambiente da Celepar é um ambiente integrado, e principalmente da educação, né? Então tem épocas do ano, assim, por exemplo, em fechamento de nota, que a gente tem outros sistemas como o RCO, o SERI, que estão em plena carga, eles às vezes atrapalham. A gente está tentando para esse ano evitar que isso aconteça, mas foi o problema que aconteceu no passado. Foram duas situações. O sistema que o RCO realmente usou quase todos os recursos que a gente tinha computacionais para a sede, e o nosso sistema foi um pouco afetado, mas a ideia é o seguinte, é não desistir, tá? A gente normalmente, antes de 30, normalmente o tempo de paralisação é de 5 a 10 a 15 minutos. Então, nesse tempo, vocês segurem, a ideia é segurar o candidato e pedir para ele aguardar, que a gente está correndo aqui atrás em background, tentando fazer o sistema retornar o mais rápido possível. Normalmente a gente consegue, tá? Em menos de. O máximo que a gente já começa a repensar em adiamento de prova, alguma coisa assim, se passa de 30 minutos. Nessa prova nova ainda não aconteceu isso.
aconteceu nos exames antigos, quando a gente aplicava no SEJA, já aconteceu do sistema cair e realmente não retornar. Nesse ainda não aconteceu, mas já teve um tempo grande de paralisação, 10, 15, 20 minutos, mas segurem o aluno lá, porque a gente tem condições de dar mais tempo adicional de prova. Então, desde que não invada o horário de prova do turno seguinte, a gente consegue dar um tempo a mais de prova e o candidato encerrar a prova, porque a montagem de um novo exame vai depender de data, então é bem complexo. Então, o máximo que dê para segurar até o ponto que realmente, se a secretaria fala assim, olha, não vai ter condições, a secretaria avisou para a gente que aconteceu uma coisa catastrófica, não deu certo, a semana vai voltar. Mas ainda não ocorreu, tá? Ocorreu da gente ficar lento ano passado ao todo deu, de todos os exames que a gente teve um pouco de lentidão, deu 40 minutos, só que foi distribuído em várias provas, tá? E normalmente a gente consegue fazer voltar. Então, pede calma para o candidato, ele descansa um pouquinho ali, até a gente fazer o sistema estabilizar novamente. Tá? A ideia é essa também, se o candidato está tendo uma experiência ruim com algum equipamento, a máquina está desligando, está deslogando, o servidor está caindo, alguma coisa assim, você pode abrir essa mesma prova dele em outra máquina e ele continuar a prova sem problema. As questões não são perdidas. Essa é a intenção dessa dica. E a última dica de finalizar o botão, sempre finalizar pelo botão da prova, tá? Justamente para salvar a última questão do usuário. O problema é o seguinte, às vezes acaba... Quantas situações, né, que o aplicador esqueceu de fechar a prova do candidato. Tá, não tem tanto problema assim, não é tão problemático assim, a gente consegue, depois o sistema praticamente encerra automático todas as provas. A pior situação que pode acontecer é o aluno ter preenchido a última questão e só fechado o navegador. Como eu disse, só salva quando navega ou quando finaliza a prova. Então pode ser que ele perca a última questão. Mas se, por exemplo, ele voltou para revisar outra questão e passou pela última questão, salvou. Então não tem tanto problema se o sistema não for finalizado pelo botão finalizar. Era uma questão que a gente criou para poder salvar a última questão e para o aplicador de prova poder fazer essas perguntas finais, se ele já revisou a prova, se ele confirma em que vai encerrar a prova, e no final ele encerra a prova. Então, essa é a apresentação então, que eu queria fazer para vocês. Até me alonguei mais, eu imaginei que ia fazer em menos tempo. Mas a partir de agora o simulado está disponível nessa mesma prova, prova 2022, que vocês viram montar. Vocês inscrevam os candidatos nesse simulado 2022 e testem os equipamentos. A gente até, quanto mais próximo vocês testarem também para os dias da prova, mais para o final, eu estou pensando em deixar o simulado até o início das inscrições, porque para não ter confusão e não acontecer de pessoal inscrever candidato real no simulado. E depois chegar no dia da prova, tem número de inscrição, tem tudo, mas é simulado, não vai conseguir abrir a prova. Então, o simulado deve ficar aberto até a véspera do início das inscrições, e até lá aproveitem para testar os equipamentos, ver se as máquinas comportam, se vocês conseguem navegar. Eu não fiz uma prova com 15 questões, 3 era o suficiente, porque é só para ver se vai abrir mesmo. O aplicador de prova tem uma experiência de abertura de prova. Vocês podem escrever quantos candidatos vocês quiserem nos simulados, criar. Eu sugiro só que botem o nome bem... Teste da Silva, teste de Andrade, não coloquem o nome verdadeiro, que vocês podem acabar inscrevendo um candidato teste dentro de uma prova verdadeira, e aí matando uma vaga, porque o candidato não existe. Então botem um nome bem sugestivo de teste, que vocês entendam o que é teste, e depois inscrevam eles nos simulados, e tentem o processo completo e podem ir treinando, e qualquer coisa avisem a gente aqui, que a gente, se tiver algum problema, alguma situação, a gente corrige, tá? Então era isso. Legal, Marcelo. Obrigado novamente aí por toda essa explicação. Com certeza faz a diferença aí. E a nossa intenção é justamente minimizar todas as dúvidas e ruídos que podem estar acontecendo durante o processo. E ações como essas aí a gente entende que é muito importante ter todo o respaldo por parte de vocês aí, que Celepar, o Weber aí que está junto conosco aí também. Isso reforça e nos passa tranquilidade. Procuramos estar repassando a tranquilidade também para as escolas. A gente sabe que esse é um primeiro momento, agora, dentro do período desse processo da primeira etapa do ensino médio,
As inscrições agora começam dia 9 e vão até a semana que vem, dia 20. A pré-inscrição, né? Vamos usar o termo correto. As pré-inscrições estão acontecendo agora nesse período. E reitero a situação de que qualquer dúvida e qualquer situação que venha a ter dentro do processo, procure o técnico do núcleo, para que eles possam estar nos repassando e nós possamos estar esclarecendo todas elas, para que a gente consiga realmente ter um processo tranquilo aí dentro da aplicação dos exames online dessa primeira etapa, ok? E se for entendido que precisa ter mais momentos como esse, com certeza nós estaremos organizando e buscando viabilizar ela da melhor maneira possível. Teve várias demandas e várias sugestões aqui que foram indicadas, que a gente anotou todas, desde a emissão do boletim com o resultado, a questão da formação para a emissão de documentos do histórico escolar, e isso é muito importante, é uma demanda que já está no nosso radar de alerta aqui, a gente vai querer sim estar organizando junto com os departamentos responsáveis uma ação como essa, mas a gente vamos nos organizando, nos preparando, e de acordo com que a gente consiga fazer essas entregas, a gente vai avisando vocês daí, tá bom? Fica aqui os meus agradecimentos a todos, desejo uma excelente semana, beijos e abraços, e qualquer dúvida que vocês venham precisar aí de nós, estamos à disposição. Até a próxima. Obrigado, Marcelo. Opa, tchau.